Meus irmãos queridos, meus amigos, todos aqueles que nos dão a grata satisfação da sua presença conosco, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, já deixando meu forte e carinhoso abraço a todos vocês e a todos aqueles que sempre apoiam o trabalho do Grupo Teólogos da Verdade e que acompanham aqui os nossos pronunciamentos ou então lá no nosso blog e no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos falando sobre a TV e a fé cristã, desdobrando em 3 subtemas. Será que ainda é possível para um cristão possuir uma TV em casa? Ou nós chegamos ao nível de um ataque satânico pela mídia tão intenso que exige a retirada desse produto dos nossos lares? Como neutralizar e combater os efeitos da mídia depravada nas famílias e na igreja? E como explicar as pesquisas que apontam que mais de 65% dos lares que assistem novela, infelizmente, são lares evangélicos? Meus amados, nós estamos diante de um tema que fala profundamente com um dos maiores desafios para a igreja atual, que é o ataque diabólico intenso contra a família. O poderio bélico do inferno ele é vasto, ele é variado, mas seguramente a televisão tem sido um dos instrumentos utilizados nesse propósito e, diga-se de passagem, um dos mais poderosos e perigosos. É lógico que quando eu falo aqui dos perigos da televisão, eu não estou me referindo ao aparelho tecnológico controlado por um controle remoto. O homem caiu no Éden, onde não havia TV, não havia rádio, nem redes sociais ou qualquer outro instrumento de influência das grandes massas. Isso significa que a problemática de fato está na natureza humana. No entanto, irmãos, essa conclusão não isenta a percepção dos meios utilizados por Satanás para que essa natureza decaída do homem ache oportunidades fabulosas para se desenvolver e até piorar o seu quadro. A TV é apenas um aparelho, mas o seu conteúdo traz um veneno espiritual que não pode ser negligenciado. A nossa denúncia aponta para este conteúdo, cada vez mais alinhado com os propósitos daqueles que pretendem desconstruir toda a cultura cristã e aniquilar com os padrões morais, sociais, que dão sustentação à configuração familiar que conhecemos. Esse é o problema, e é nisso que nós desejamos focar aqui. Que o Senhor nos ajude com esse propósito e que a voz do Espírito Santo de Deus possa dirimir quaisquer dúvidas e falar poderosamente a cada coração. Eu vou aqui elencar, irmãos, alguns argumentos que, no nosso ponto de vista, explicam por que a TV prejudica nos dias atuais a família. Eu penso que, em primeiro lugar, prejudica a comunicação entre a família. Essa é a grande verdade. A comunicação, irmãos, entre os membros da família, ela fica prejudicada quando a televisão ocupa o espaço que a família teria para conversar, principalmente à noite, quando toda a família está em casa. Nós temos a necessidade, meus amados irmãos, de compartilhar alegrias e tristezas. Precisamos contar para os outros de nossas vitórias, de nossas decepções. E quando é que fazemos isso? No intervalo da novela? Depois do futebol? As famílias não conversam mais, porque a televisão toma quase todo o tempo. A família precisa de tempo. Para as refeições, a família hoje faz as refeições em frente à televisão. Não precisa mais de mesa. A mesa tornou-se um móvel desnecessário. Mesa agora só em ocasiões especiais e quando se recebe visita. A TV, ela também prejudica a união da família, amados. A TV separa os membros da família, sendo que cada um no seu quarto assiste sua TV pessoal, seus programas favoritos. E isso tem contribuído de forma cruel para esfriar o relacionamento afetivo da família. Os prejuízos causados à família pela TV, eles são bem maiores do que os supostos benefícios que ela traz. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 5,8: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. A TV também desperdiça o nosso tempo. Uma pessoa que passa 3 horas diárias assistindo TV, quando ela chegar aos 75 anos, ela passou 9 anos da sua vida assistindo TV. Quantas coisas você poderia fazer dentro de 9 anos? Por exemplo, com essas 3 horas diárias, daria para você ler a Bíblia 274 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia?
O nosso tempo, amados, é muito valioso para ser desperdiçado à frente de uma TV. É preciso não ocupar o tempo destinado à oração, à leitura da Bíblia, ao culto doméstico, à conversa com a família, à ida à igreja, às visitas aos amigos, com os programas de TV. Se isso não for possível, é melhor não ter televisão em casa. A Bíblia diz: quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Provérbios 12:11. A TV também, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Muitos cristãos condenam a idolatria, mas tem seus ídolos na TV. Além disso, a TV tem sido um ídolo na vida de muitas pessoas. E agora a TV está fabricando também ídolos evangélicos. A Bíblia diz: não levem nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, porque o ídolo é algo amaldiçoado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Irmãos, a TV, ela também desperta desejos sexuais ilícitos. O que mais dá ibope na TV são cenas de sensualidade, de simulação de ato sexual. Atores e atrizes com seus corpos sensuais são a atração máxima da TV, levando os telespectadores a serem incitados, tendo seus desejos despertados. Isso me lembra exatamente o que aconteceu com Davi ao ver Batseba, lá em 2 Samuel 11, de 1 a 4, quando ele viu Batseba se banhando e caiu em adultério. Isso tem acontecido com muitos ao ver atores e atrizes sensuais na TV. Acabam também cometendo adultério, são incitados, são estimulados a isso. Mateus capítulo 5, verso 28. Quem olha para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Na influência erótica exercida pela TV, irmão, se observa em estudos científicos que por causa do apelo insistente, meninas estão menstruando mais cedo, namorando mais cedo e engravidando mais cedo. Por exemplo, estudos que foram feitos nos Estados Unidos concluíram que jovens que têm altos níveis de exposição a programas de televisão com conteúdo sexual, eles têm o dobro de chance de se envolverem em uma gravidez na adolescência nos 3 anos seguintes do que aqueles que assistem a poucos desses programas. Essa pesquisa ela também constatou, amados, que a televisão ela pode ter um papel significativo nas altas taxas de gravidez adolescente e que a exposição aos programas televisivos pode acelerar a incitação do ato sexual e influenciar a gravidez adolescente ao criar a percepção de que há pouco risco em fazer sexo sem contraceptivos. Então, na busca pela audiência, muitas novelas apelam insistentemente para cenas de sensualidade irrestrita, mostrando o ato sexual em horário nobre. Isso tem levado muita gravidez precoce na adolescência, porque as meninas aprendem desde cedo sobre sexo. E muitas das vezes aprendem ao lado dos pais, que acham tudo isso normal assistindo uma cena de novela. A infância e a adolescência estão mais curtas e cada vez essas meninas estão trocando as bonecas por um filho de verdade. Você que é líder cristão e defende telenovelas como entretenimento saudável, deveria pensar um pouco nisso. A Bíblia diz, Efésios 5:3, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem ser mesmo assunto de conversa entre vocês. Meus amados, inegavelmente também, a TV estimula a violência. 90% dos programas enlatados, ou seja, os filmes importados, eles estimulam a violência. Esse estímulo ele vai atingir em cheio a juventude na fase da formação do seu caráter. Uma criança no Brasil, só a título de exemplo, quando ela atinge 14 anos de idade, ela já testemunhou 11 mil cenas de crime na TV. Não se incluindo nesse total cenas de contrabando, de combates, de estupros, de assalto, de espancamentos que resultam em mortes. A violência continuada é a tônica dos programas dos canais de TV e não há opção de escolha para o telespectador. Qualquer canal que você botar, você vai achar esse tipo de produto. Uma pesquisa feita aqui no Brasil, amados, durante 200 horas de programação, revelou os seguintes dados. São 30 mortes cruéis, 1.018 lutas, 3.592 acidentes, 32 roubos, 616 cenas do uso indevido de armas, 57 sequestros, 819 desafios, 410 trapaças, 86 casos de chantagem, 321 aparições de monstros e animais ferozes. Isso está
Esses dados, de onde eu extraí a fonte, você pode encontrar na legenda do meu pronunciamento lá no meu blog oficial. Então, irmãos, assistir à violência televisiva pode levar à violência na vida real. Crianças, por causa do alto índice de violência exibida na televisão, ficam agitadas e se tornam agressivas, tanto em casa como na escola. Isso também é comprovado cientificamente. A Bíblia diz, irmãos, Salmos 11, verso 5: O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Então, se você aprecia cenas de violência, aí vai para aqueles que apreciam filmes de terror, filmes de violência e essas programações da televisão. Tudo isso prejudica, tudo isso compromete negativamente a formação do seu filho. Um outro ponto que nós não podemos também negar é que a TV é movida por interesse comercial. Em suas propagandas, eles fazem tudo para convencer você a beber aquela cerveja, a fumar um certo cigarro. E nessa prática, seus filhos são incentivados a fumar e a beber. Ela desperta, ela estimula o espírito do consumo nos telespectadores, uma verdadeira fonte de tentação. E profissionais altamente qualificados são muito bem pagos para gerar na família esse tipo de desestrutura. Em Marcos, capítulo 14, e no versículo 38, a palavra diz: Vigiem e orem para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir, irmãos. A TV também tem dado muito mau exemplo para os telespectadores. Estudos relacionados à programação da TV aqui no Brasil mostram que o aumento no número de divórcios, gravidez na adolescência, consumo de drogas, violência, tudo isso está diretamente ligado à influência da programação televisiva contra os valores da família. O apóstolo Paulo disse, irmãos, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Portanto, nós devemos seguir o exemplo dos fiéis, reprovar a conduta dos infiéis. A TV não é modelo a ser seguido por ninguém. A TV também tem feito a sociedade ter o pecado como normal. Isso mesmo. A televisão, na maior parte dos programas, exalta a pecaminosidade. O adultério, a prostituição, as práticas sexuais ilícitas são exaltadas e são apresentadas como coisas muito naturais. A traição, a infidelidade conjugal é o prato do dia dos programas, dos filmes e principalmente das nojentas novelas de TV. Essas imundícies são jogadas pelo vídeo na sala de estar, no quarto de dormir de muitos cristãos. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4:2, irmãos, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso explica porque tanta gente que se diz cristã admite, concorda, aplaude e apoia esse tipo de lixo dentro dos seus próprios lares. A TV inverte flagrantemente valores e conceitos do que seja certo ou errado. Nas novelas, por exemplo, aquilo que é certo, como o amor conjugal verdadeiro e puro, é visto como coisa errada, ultrapassada. A desobediência aos pais é claramente ensinada. A mansidão, que é uma qualidade que deve ser cultivada, é vista como algo desinteressante, não dá audiência. Mas a violência não, essa é exaltada. A pureza sexual é vista como algo retrógrado. O tal do amor livre é exaltado. Geralmente nos programas de TV, o roubo, a trapaça, são sinônimos até mesmo de capacidade intelectual, né? Capacidade de inteligência, enquanto que a honestidade é vista como coisa do passado. O amor a Deus é relegado ao esquecimento. O materialismo é mostrado como algo muito nobre e elevado. A religião certa é ridicularizada, enquanto que as doutrinas de demônios são promovidas. Para estas, há bastante espaço na TV, com certeza. Os heróis, meus irmãos, não são os pregadores, os missionários que dão suas vidas pelas almas perdidas. Não são os pais de família honestos. Não são os trabalhadores que com seu suor promovem a riqueza da nação. Não. Os heróis das telenovelas são os ladrões, os violentos, os falsos líderes, as falsas personagens de ficção. São os adúlteros, os homossexuais, as lésbicas, os tarados. A TV está sendo usada pelo diabo para destruir os lares. Ataca a fé, a pureza, o pudor, a vergonha, a honestidade e tudo que deveria ser preservado na sociedade.
Os lares cristãos não podem contribuir, irmãos, para a propagação dessa avassaladora onda de destruição espiritual e moral. Tudo isso acontece porque o mundo jaz no maligno. Está sendo guiado pelos valores deturpados dos guias materialistas do nosso tempo, que por sua vez são guiados por Satanás. Mas os cristãos, ao contrário, são guiados pelo Espírito de Deus, como está lá em Romanos 8,14. E também na sua ética, na sua falsa ética, a televisão confunde as pessoas no seu julgamento do certo e do errado. As novelas e filmes são feitos de uma tal maneira a induzir o telespectador a torcer pelo bandido, para o adúltero e para o criminoso. O certo vira errado, o errado vira certo. E a Bíblia adverte: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20. E quando a Bíblia diz ai, ela está dizendo: juízo de Deus é reservado para essas pessoas. Eu também não posso deixar de dizer que a TV, meus amados, queridos teólogos da verdade e queridos amigos que nos dão o prazer de nos ouvir, a TV tem sido uma perigosa babá eletrônica. A criança brasileira é uma das que passam a maior parte do tempo livre diante da televisão. Segundo uma pesquisa do Painel Nacional de Televisão, do IBOPE, que foi publicada no livro Crianças de Consumo, isso está disponível pela internet, quem quiser ler, as crianças brasileiras de 4 a 11 anos assistem em média 5 horas de relógio por dia. O Brasil está em primeiro lugar na quantidade de tempo que as crianças ficam diante do televisor. E as crianças evangélicas também não estão fora desses números aí. Muitos pais, por falta de tempo, têm usado a TV como babá para seus filhos. Você contrataria uma pessoa de conduta imprópria para ser babá do seu filho? É claro que não, porque você tem medo dessa pessoa influenciar seu filho. Mas a TV transmite muito mais do que essas influências para seu filho. Através de cenas de violência, de sensualidade, de alcoolismo, de nudez, de imoralidade, e agora com ideologias de gênero, falsos conceitos de arte, que na verdade são depravações flagrantes com alto teor de estímulo à pedofilia, zoofilia e outras aberrações inimagináveis. Assim, irmãos, esses são os meus argumentos contrários à influência da TV em nossos lares. Eu não sou radical a ponto de pregar a retirada da TV dos nossos lares, mas eu sou radical a ponto de recomendar que pais e mães monitorem seu uso com redobrada atenção. A TV como entretenimento saudável, como veículo de informação, como meio de propagação do evangelho continua sendo válida, mas essa utilização se torna mais rara a cada dia, dando lugar a conteúdos impróprios para a família, razão pela qual eu aconselho você a mantê-la sob o mais rígido controle. A neutralização dos efeitos da mídia depravada passa pelo exercício do sacerdócio cristão em nosso lar. Você faz cultos domésticos? Você lê e estuda a palavra com seus filhos? Você os ensina a louvar a Deus? Qual o tempo que seus filhos passam com você diante da palavra de Deus e qual o tempo que eles passam diante da TV? Essas respostas explicam o grau de influência diabólica que a TV exerce em sua casa. E como explicar, irmãos, as pesquisas que apontam mais de 65% de lares evangélicos assistindo novelas? É simples responder isso. O caminho da salvação é estreito. A porta que conduz aos céus é apertada e são poucos os que acertam nessa direção. Quem realmente ama a Cristo e nasceu de novo não sente prazer em colocar algo maldito diante dos seus olhos e certamente protegerá seus filhos de tal influência. Portanto, não é a Igreja de Cristo que está alavancando os índices de audiência do lixo indecente que são as novelas. É o joio que frequenta as igrejas. A igreja não tem tempo e nem interesse para isso. Ela prefere orar, pregar o evangelho e dar bom testemunho. Que o Senhor nosso Deus proteja nossas famílias. Que o Senhor abra os nossos olhos para tão frontal e hediondo ataque dos infernos. Grande abraço a todos, em nome de Jesus.